Imagina que você nasceu com o cabelo dividido em duas cores, um lado preto e um lado cinza. Eu achei maneiro, mas muita gente não ia gostar de você, especialmente no Japão, que é um povo bem tradicional. Então você é maltratado e odiado por todos, sofre bullying na escola, até mesmo dos professores ou de sua própria família, e acaba tendo que fugir, mudar de cidade para escapar de toda essa solidão. Essa é a situação do nosso protagonista, um cara que treinou pra caramba e ficou muito bom de briga. É o único jeito que ele sabe sobreviver nesse mundo sem leis. Quer saber mais? Então vem com o tio acompanhar esse novo anime da temporada chamado Windbreakers. Tudo começou com o nosso prota dentro de um sonho caminhando por uma corda, lembrando de seu passado, sendo maltratado por todos só por causa de seu cabelo. Ele não teve escolha, ele nasceu desse jeito, mas as pessoas não entendem. Ele acorda de seu pesadelo furioso consigo mesmo e caminha pelas ruas pensando que não se interessa pelos fracos, somente os fortes, enquanto uma garota é cercada por uma gangue e o líder quer um pedacinho. Ela ameaça quebrar os ovos em sua cara, mas seria um desperdício. O mano gosta de garotas fortes, mas cuidado para não se machucar. Ela tenta sair, mas ele segura o seu braço. O que o prota mais odeia são os caras fracos que se acham fortes. Ele já chega pondo a mão em seu ombro, mandando ele parar com essa sacanagem. O cara já parte para cima, mas não tem nem chance. O prota derruba ele e todos os 6 dentro de 1 segundo, e manda ele se lembrar bem do seu nome, Sakura Haruka. Os fracos devem evitá-lo e os fortes devem encontrá-lo. Depois de limpar o lixo das ruas, ele estava de saída, mas a garota vem agradecê-lo. O cara fica todo surpreso e envergonhado. Já chipei, já era, vai acontecer. Ela oferece comida para domar o cabeça de panda. Ela se chama Kotoha Tachibana. Pera aí um pouquinho, em Tokyo Revengers tem a Hinata Tachibana e os dois animes são parecidos. Tinha que ser o Japão mesmo. Tinha que ser o Chaves mesmo. Foi sem querer querendo. Ele se pergunta por que essa garota é tão estranha. Ela devia estar com medo, pois ele acaba de dar uma surra em uns 5 caras bem na sua frente. Ele adorou a comida, enquanto Kotoha observa seu cabelo e seus olhos bem de perto, dizendo que parecem bolinhas de gude. Sakura pensa que ela tá arrumando briga, pois é tão estranha. Geralmente as pessoas acham feio e já ficam julgando ele sem lhe dar uma chance de explicar. Por isso ele veio para o colégio Furin. Na hora da briga, a aparência não importa. Furin, o colégio dos alunos fracassados, notas horríveis, porém todo dia tem guerra de facções. É um lugar onde a lei do mais forte é que governa, e ele vai chegar no topo. Nada melhor do que um bando de inúteis odiados pela sociedade, e só sabem brigar o dia todo. Esse é o lugar perfeito para ele. Um velhote acaba de comer e estava de saída, mas acaba esquecendo a sua bolsa. O Protagas entrega para ele, e antes de sair, o velhote lhe deu vários doces de presente como agradecimento. Esses eram para o seu neto. Novamente o Prota fica com vergonha e muito surpreso, dizendo que todos nessa cidade são estranhos. Só de olhar para sua aparência, as pessoas deviam sair correndo com medo. Uma vez ele tentou devolver a carteira de um cara, mas acabou sendo culpado pelo roubo sem mais nem menos. Kotoha fala que ele fez a escolha certa vindo para Furin, mas desse jeito ninguém vai levar ele a sério, e ele nunca vai chegar no topo em seu estado atual. Não importa o quão forte ele seja, só existe uma verdade. Ele estava sozinho. Ele se retira dizendo que nunca vai precisar dos outros para vencer uma briga. Kotoha ainda tem esperanças que o Prota vai entender no dia que conhecer os garotos da Furin. O Prota então chega no horário combinado para a verdadeira briga, enquanto o chefe da gangue que apanhou vandaliza as ruas da cidade. O cara tira onda com seu cabelo, achando que é cosplay, mas logo percebe que o negócio é real. E tira onda ainda mais, o chamando de gato. Nem acredito que não fizeram a piada do panda. Ele é então desprezado e chamado de nojento. Ele sorri. Isso mesmo. Essa é a reação normal. Ele já desistiu disso. Ele sempre foi negado e rejeitado pelas pessoas. Ele só queria ter algum valor para alguma pessoa. Ele se lembra das palavras de Kotoha e se enche de raiva, descontando tudo no líder, lhe dando um belo socão bem no meio da cara. Ele sabe melhor do que ninguém que a sua aparência é bizarra, mas não é sua culpa ter nascido desse jeito, e avança pra cima dando uma surra em geral que estivesse na sua frente. Pelo menos se ele for o mais forte, vai chegar no topo. Isso não tem nada a ver com ficar sozinho. Ele esteve sozinho desde o que nasceu. Por que isso deveria mudar? O pau continua comendo enquanto Kotoha sai de sua loja. O cara fez ela de refém na velocidade da luz, só que nada adiantou. O Protagas é tão forte e rápido que parece que o mano veio de outro mundo. Ele odeia pessoas que trazem armas para brigas de rua. Agora ele tem que proteger a garota, dificultando a luta pro seu lado. Ao mesmo tempo se pergunta por que está protegendo alguém. Seu caminho deveria ser solitário até o fim. Um malandro aproveita para meter a faca no seu pé. A coisa ia ficar feia, mas um membro da Furinha aparece. Os cara é mais de ferro que o Homem de Ferro. Ele aguentou uma tacada de ferro nas costas como se não fosse
fosse nada, e fala pra Kotorra não avisar a você sabe quem que ela esteve em perigo. Vishan tem um namorado na Furin. Acabou o chip. Eu espero que seja um irmão. A gangue chega junto, agora que a porrada começa pra valer. Hiragi, Matsumoto, Kaji e Yanagi. Todo mundo aqui é uma lenda, fazendo o prota comer poeira e roubando a briga do cara. Ele odeia a ideia de estar sendo protegido pela Furin. Ele observa uma coisa fora do comum para o seu mundo. Toda a cidade estava torcendo para a Furin. Kotorra então explica que essa cidade tinha várias gangues até pouco tempo atrás, mas foram os alunos do colégio Furin quem mudaram essa situação. Começaram colocando uma placa na porta da cidade. A partir desse ponto, quem machucar as pessoas, destruir as coisas ou tiver maldade em seu coração, será eliminado pela Bofurin. Sem exceções, Bofurin ou Windbreakers é o nome que a cidade deu para eles, pois são os escudos dessa cidade. As brigas continuam, mas só quando eles precisam defender as pessoas. Eles foram amados e aceitados por todos. Sakura não aceita isso. Ele tem ódio, ou melhor, ele tem inveja disso, porque sua vida não foi assim. Eles brigam com essa aparência e ainda assim são aceitos. Ninguém tem medo, ninguém julga eles. São como heróis da justiça, do jeito que ele sempre quis ser. Enquanto pensava, as pessoas vieram agradecê-lo por lutar também por essa cidade. Uma senhora até vem curar seu ferimento. Assustado, ele não aceita, mas Kotorra cura no lugar enquanto conversa com ele. Quando ela disse que o prota estava sozinho, isso não foi escolha dele, pelo menos no começo. Mas essa cidade é diferente. Ela vai aceitá-lo do jeito que ele é. Eles precisam de você, mas Sakura fala que não precisa deles. Ele não precisa de ninguém, mas ela sabe que era mentira. Afinal, ela entregou a sacola ao velho Yama e protegeu ela durante a luta. Kotorra sabe que ele ainda não desistiu das pessoas, nem ela desistiu dele. A garota vai encará-lo, mas ele também precisa olhar para ela. Se fizer isso, ele ainda pode se tornar tudo aquilo que queria ser. Sakura entendeu, mas sente o perigo e corre dizendo que escudos da cidade, delinquentes brincando de super-heróis, isso é maneiro demais. E dá um chute final estilo entrada dinâmica do Rock Lee direto no líder da gangue rival. Ele havia se levantado com a faca na mão, só que depois dessa foi para uma melhor. Sakura se pergunta se ele finalmente havia encontrado o seu lugar e poderia ter uma vida digna ao lado dessas pessoas. Essa é a história do garoto inútil e sem valor, odiado por todas as pessoas, aquele que vai se tornar o herói dessa cidade. Ele foi invocado para um mundo paralelo e achou que tudo seria um sonho e que ele seria um herói poderoso. Mas um acontecimento fez tudo virar um pesadelo. Fala cara, tio JG na área com mais um anime recap. Hoje com Tate no Yushi, o herói do escudo. Conto com sua inscrição nesse canal e dedada no like para bater uma meta de 20 likes, fechou? Isso se você não quiser ser invocado para um mundo paralelo e passar pelo que esse protagonista passou. O que houve com ele? Sem mais enrolação, bora descobrir. Naofumi vivia sua vida de otaku despreocupada, mas tudo mudou quando a Nação do Fogo atacou. No dia que ele abriu um livro na biblioteca sobre 4 heróis, o da espada, o da lança, o do arco e o do escudo. Do nada, ele é invocado para um mundo paralelo. E na sua frente estavam os magos que o invocaram e ao seu lado mais 3 pessoas, segurando um arco, uma espada e uma lança. E ele havia se tornado o herói do escudo. Os 4 vão se apresentar ao rei, que desde o começo já tinha algum problema com Naofumi. Não deixou nem o cara se apresentar direito. O rei explica que eles foram invocados para salvar esse mundo das ondas de catástrofe, um evento apocalíptico que acontece sem explicação aparente. Os outros já querem saber de recompensas, enquanto Naofumi é mais inocente. Nesse mundo, os heróis têm um botão mágico para ver seus status, e a árvore de habilidades, igual a um RPG. Eles pensam em formar uma equipe, mas é dito para eles que as armas se repelem naturalmente, ficando mais difícil de subirem de nível, então eles são obrigados a fazer equipes separadas. Naquela noite, em uma conversa, os heróis descobrem que vieram cada um de um Japão diferente, revelando que existem vários mundos paralelos. Tudo é tipo um jogo para eles, então os 3 revelam para Naofumi que no mundo deles, só os perdedores escolhiam jogar com o escudo. Naofumi se abala, mas tenta ser positivo, pensando que começará uma nova vida maravilhosa, com uma boa equipe e quem sabe, com uma linda garota nessa equipe. No dia seguinte, é dia de aventureiros se juntarem cada um para a equipe de um herói. E ninguém quis se juntar ao Naofumi. Depois de muito implorar, uma garota chamada Sofia Mai pede para se juntar a ele. Ela já estava na equipe de Motoyasu, o herói da lança, e assim começa a jornada dos dois nesse mundo. Eles conhecem o Ferreiro Carecão. Lá Naofumi descobre que é proibido um herói usar uma arma diferente com a intenção de lutar. Só pode comprar e olhar para ela. Então eles compram armaduras. Logo Naofumi começa a treinar com Voltorbs de plástico. A Mai meio que seduz ele para comprar uma armadura cara para ela. À noite ela quer beber com ele, mas Naofumi recusa e dorme todo feliz e ansioso por estar em um mundo paralelo.
Ao acordar, o sonho vira um pesadelo. Ele descobre que foi roubado. Ele vai avisar a Mai, mas não a encontra. Uns guardas chegam, só que é para prender ele, e levam ele diante do rei. E lá estão os outros heróis, e Mai se fingindo de assustada. Naofumi está todo confuso, mas o rei já o manda calar a boca e chama de lixo, e manda Mai dar seu depoimento novamente. E assim, ela acusa o Naofumi de ter a assediado durante a noite. Todos acreditam e ficam ao lado de Mai. Como última esperança, ele olha para Mai e pergunta em sua mente: "Não somos companheiros?" Ela faz uma careta debochada para ele, escondido dos outros. Naofumi percebeu a realidade que estava naquele momento, que foi tudo uma mentira. O papel de Mai, de boa garota, tudo que viveram naquele dia foi uma novela. Tudo para colocá-lo naquela situação. Ele pensa, por que deveria proteger esse país que só tem malditos? E pede para voltar para casa. O rei diz que adoraria fazer isso, mas os 4 heróis só poderão voltar com a missão cumprida ou os 4 voltando juntos. Se um só retornar, ele volta automaticamente. Ele decide lutar por conta própria. O rei disse que a punição seria a morte, mas como ele é um herói, a punição é que todos desse país saberão de seu crime e ele não poderá viver em paz no seu reino. Ele se retira, e uma mulher encapuzada com máscara de carnaval observava tudo. Na cidade, todo mundo olhava com medo dele. Até o ferreiro carecão ia dar um socão nele, mas quando viu em seus olhos a sinceridade, ele entende que foi armação. Entrega uma capona super estilosa para Naofumi, assim ele esconde melhor sua identidade. Ele diz que vai pagá-lo qualquer dia desses. Naofumi vai treinando sozinho contra Voltorbs de plástico, mas é muito difícil subir de nível só com escudo. Ele vai se tornando mais vilão, andando com Voltorbs escondidos na sua roupa, para ameaçar mercadores safados que queriam pagar menos a ele. Ele pagou de volta o carecão e vai adquirindo novas habilidades. Desde o dia da traição, ele não sente mais gosto da comida. Na hospedaria chega 3 malucão querendo entrar no grupo dele. Naofumi pega pesado com eles, mas eles vão aceitando ali, até chegar no beco escuro, onde eles falam: "Cala a boca e passa logo essa grana." Ele usa um Voltorb debaixo da manga e se defende de uma facada com um escudo super refletor. Os caras regam e vão embora com as calças borradas. Naofumi quer ficar forte mais rápido. Aí chega o gorduchão suspeito querendo oferecer uns negócios pra ele, e o Naofumi se interessa. Eles chegam num circo cheio de jaulas dentro, revelando que ele é um mercador de escravos. Naofumi pergunta por que ele iria querer isso. Gorduchão diz que é porque escravos têm uma maldição poderosa, que não permite que eles mintam ou traiam seu mestre. Naofumi se interessa na hora, e o mercador explica que eles são demi-humanos, humanos com características de animais. Naofumi abre a cortina de uma jaula e encontra uma pequena garota guaxinim acorrentada. O mercador apresenta o seu melhor e mais caro, um lobo mau, nível 75, mas Naofumi quer um barato e obediente. Ele apresenta a garota demi-humana Guaxinim. Diz que ela está doente e seu dono anterior adorava tortura. Naofumi escolhe ela mesmo assim. Então o mercador faz a marca do escravo nela, tornando impossível que ela desafie o Naofumi. Ela se apresenta como Raftalia. Ao sair, o mercador fala como se já soubesse que Naofumi escolheria a garota. Naofumi vai até o ferreiro carecão comprar equipamento para a garota. Depois começa a ensiná-la como lutar. Ele leva ela para comer, mas ainda não sente o sabor da comida. Raftalia pergunta o seu nome, quando descobre que é Naofumi, o herói do escudo. Ela se lembra de seus pais dizendo que o herói do escudo tratou o povo do demi-humano muito bem, e um dia ela iria encontrar ele. Durante a noite ela tem um pesadelo de um monstro de 3 cabeças matando a sua família. Seus pais, dando uma chance dela escapar, a jogaram de um penhasco. Ela acorda agitada com o pesadelo, mas Naofumi a abraça e a acalma. Eles vão minerar numa caverna, mas lá encontram um monstro do mesmo tipo que matou sua família. Naofumi vai na frente e deixa a criatura feri-lo. Confia que ela vai atacar o monstro e superar seus traumas, mas ela tem muito medo. Ele dá a ordem e ela desafia, levando choque. Quando ele vê que seu trauma é muito grande, ele cancela a ordem e, mesmo ferido com muito sangue derramado, ele manda ela fugir. Ele ficaria para trás e morreria ali. Ao ouvir isso, ela pensa nos seus pais, que a deixaram, e cria coragem pedindo que Naofumi não morra e a deixe sozinha. Ela pula e golpeia a criatura. Naofumi a defende com sua nova habilidade de escudo Airstrike. Ela ataca novamente e derrota a criatura. Nos braços de Naofumi, ela novamente pede que Naofumi não a deixe nunca mais, chamando ele pelo nome pela primeira vez. Uma semana depois, Raftalia está bem mais forte, mais confiante, e ela até cresceu, tornando-se quase uma adolescente. Estranhamente para Naofumi, ela ainda é uma criança. Carecão, onde eles veem na igreja dos 3 heróis. Lá tem uma ampulheta gigante que fala quanto tempo até a próxima onda de catástrofe. Porém, lá ele encontra todos os 3 heróis e a Mai. Ele fica muito afetado ao confrontar seu passado com eles, então se retira com Raftalia rapidamente. No dia seguinte, a onda de catástrofe está para começar. Raftalia resolve dizer a Naofumi o quanto ele é importante para ela, e ela será a sua espada não importa onde ele for. Ele não presta muita atenção e a onda logo começa. Raftalia e Naofumi batalham para proteger todas as pessoas de uma única vila, a Vila de Lute. Criaturas que parecem com zumbis e abelhas estão por toda parte.
Naofumi manda Raphtalia evacuar as pessoas, então ele batalha sozinho usando o melhor de suas habilidades para defender os restantes, perguntando por que faz isso e se ele é um grande tolo. As pessoas da vila ficaram impressionadas com ele. Depois chega Raphtalia e o ajuda a acabar com um zumbi bombadão. Então chegam soldados com risada maligna de anime e atiram flechas de fogo sem dó na vila. Raphtalia ficou pistola com isso e avança nos soldados, mas Naofumi manda ela parar. Ele já conhece bem o governo desse país que só faltou ser o Brasil. Naofumi pensa em deixá-los virar comida de monstro, mas ele pega a gripe de protagonista automaticamente e ajuda os bastardos mesmo assim. Um soldado que não vale nada leva sua divisão embora, mas os que viram a honra de Naofumi ficam e lutam ao seu lado. Eles vencem a onda e no final os moradores da vila agradecem ao herói do escudo. Raphtalia chora de alívio, perguntando a Naofumi se impediu que o destino de algumas crianças fossem como o dela. Naofumi põe a mão em sua cabeça e diz que sim, eles venceram por enquanto, mas a ampulheta não para de girar. Começa a contagem para uma nova onda de catástrofe. Após isso, tem uma celebração no castelo. Naofumi salveia pela recompensa. Raphtalia obriga Naofumi a comer, dando comida em sua boca. Mai, com raiva disso, conta ao herói da lança, Motoyasu, que ela é escrava de Naofumi. Ele fica com raiva e o desafia para um duelo. Os dois começam uma discussão sobre isso. Se é certo ou errado ter um escravo em um mundo que isso não foi abolido. Naofumi recusa, mas o rei escuta e olha para Mai com um sorriso, obrigando ele a aceitar o duelo. Eles também prendem Raphtalia à força. O duelo começa. Motoyasu vai na ofensiva. Naofumi defende, mas depois recebe um golpe. Logo ele acerta Motoyasu com um escudo e revela seus monstros Voltorbs de plástico que estavam na manga. Motoyasu tenta atacar, mas ele usa os escudos cachorros gêmeos que mordem a lança dele. Logo ele lança seu escudo Airstrike como um ataque de baixo dano à frente e o prende no seu escudo prisão com monstros bolinha. Ele estava curtindo, mas Mai usa magia de vento pegando ele de surpresa. Naofumi se enfurece, mas Motoyasu aproveita para acabar com ele, vencendo o duelo de forma trapaceira. Naofumi diz a todos que Mai usou magia, mas todo mundo ignora. Então Mai revela ser filha do rei, princesa do reino, e Naofumi entende que eles armaram para ele desde o começo. A fúria de Naofumi começa a chegar num ponto sem retorno. Eles liberam a Raphtalia de seu contrato bem na sua frente. Ele ainda enxerga ela como criança, vê Raphtalia indo embora na sua frente. Ao ver a única coisa que lhe sobrou desaparecendo, sua raiva explodiu. Diz que esse mundo é um inferno, tudo deveria ser destruído. O próprio escudo fala que o requerimento para a série amaldiçoada foi atingido. Na verdade, Raphtalia ainda estava ali e dá um tapa em Motoyasu. Explica tudo que Naofumi fez por ela. Ele nunca obrigou ela a fazer nada. E se Motoyasu seria capaz de ter uma escrava e fazer o mesmo? Os heróis da espada e do arco chegam para tirar satisfação com Mai. Eles viram ela usar magia no duelo e disseram que mandou as pessoas calarem a boca. Um papa estava ouvindo tudo. Raphtalia se aproxima de Naofumi, diz que sabe dos rumores e não acredita que ele seria capaz disso. Ele a recusa, mas ela não desiste. Ele tenta arrancar esse maldito escudo amaldiçoado, mas ela põe a mão sobre o escudo e diz que ele a salvou e salvou as pessoas da vila. Ela o abraça e diz que mesmo que o mundo seja contra ele, ela ficará a seu lado. Ela será a sua espada, assim como ela já disse antes, e ele não havia prestado atenção, e era isso que ele queria ouvir desde que chegou a esse mundo. Finalmente ele enxerga Raphtalia como a adulta que está se tornando, e chora em seus braços, recuperando um pouco da pessoa gentil e inocente que ele era ao chegar nesse mundo, antes de ser injustiçado. O herói da lança ainda não aceita a verdade, mas o do arco e o da espada enxergam que os seus laços são reais. Naofumi ainda acha estranha a Raphtalia adulta e pergunta se é ela mesma. Ela diz que os demi-humanos crescem de acordo com seu nível, e por isso são considerados aberrações. Ela fez um sanduíche e ao comer, ele sente o sabor da comida novamente desde o dia que foi injustiçado, e sorri depois de tanto tempo. A garota encapuzada com a máscara de carne conta a uma mulher que parece a Mai sobre o que o rei e a Mais têm feito com o herói do escudo e de todos os seus feitos até agora. De volta ao castelo, o rei entrega grandes recompensas aos heróis, mas ele nega a parte de Naofumi. Os heróis do arco e da espada são contra e, por fim, o rei cede a sua parte. O rei manda ele cair fora. Raphtalia o defende, dizendo que eles finalmente vão parar de perder tempo nesse lugar. Eles vão até um mercador, onde ele faz uma nova marca nela, por vontade própria, é claro. Lá Naofumi compra um ovo de Filolial, pássaros grandes puxadores de carroça. Logo esse ovo choca. Naofumi a chama de Filo. Eles vão cuidando dela e em pouco tempo ela cresce. Logo a Mai e o Motoyasu vêm encher o saco da vila. Aí chega a encapuzada do carnaval com várias outras e diz que Mai deve saber quem são elas. Eles vão decidir em uma corrida quem vai ser o dono das terras da vila. Motoyasu vem tirar onda porque ele vai montado num dragão e ele num Filolial. Aí ele leva um chutão bem onde machuca. Durante toda a corrida a Mai mandou os guardas usarem magias trapaceiras, mas o herói do escudo passou por todas, ganhando de forma justa. Ele ganhou uma carruagem para Filo puxar.
Naquela noite, Filo dormiu ao lado de Naofumi, mas ao acordar, Filo havia se tornado uma garotinha loira com asas, e fala: "Bom dia, mestre, eu estou com fome." Eles vão até o Carecão para arrumar roupas para Filo, e descobrem que ela pode se transformar em humana, pois é uma rainha filorial. Ele manda eles irem numa costureira, mas ela precisa de linha mágica. No caminho se deparam com um homem que levava remédios para sua mãe doente. Naofumi leva com pressa para a vila e ajuda a curar sua mãe. Ele curou tantas pessoas em troca de recompensas, é claro, e levou o nome de Salvador do Deus Pássaro. Tinha bandidos no meio do caminho, mas Raphtalia e Filo acabaram com eles usando magia de invisibilidade e magia. Através de um certo mercador, Naofumi conseguiu informações sobre os outros heróis. Motoyasu salvou o vilarejo da fome com um vegetal lendário. Ren, o herói da espada, foi em busca de derrotar um monstro superpoderoso e derrotou até um dragão no caminho. Mas Itsuki, o herói do arco, teria supostamente virado membro de uma resistência de outro país. Também teve a informação de onde achar a gema mágica capaz de fazer fios mágicos para a roupa de Filo. Ele leva a bruxa com ele. Numa caverna eles encontram monstros morcegos que usam uma magia que faz a pessoa ouvir o que menos quer. Eles os derrotam e no final está um monstro chamado Nue. Filo e Raphtalia vão pra cima sem estratégia. A bruxa ajuda as duas. A criatura usa um super choque do trovão, também é capaz de ouvir a Raphtalia mesmo quando invisível. Naofumi usa o escudo alto-falante e Filo grita até os ouvidos do monstro sangrarem. A bruxa usa magia de fogo estilo Charizard. Raphtalia atravessa seu coração e Filo finaliza com um chutão quebrador de crânios. E eles conseguem fazer a roupa mágica de Filo. Em uma próxima missão, eles vão salvar uma vila, que foi a vila que Motoyasu, o herói da lança, salvou da fome com um vegetal mágico. Porém, o vegetal se tornou um monstro parasita que infectou toda a vila. Filo avança na frente para destruir o monstro, mas ele regenera muito rápido. Filo e Raphtalia tentam trabalhar juntas, mas estão brigando bastante. Naofumi cria um veneno para a planta com seu escudo e avança igual um Protagas B10, acabando com isso facilmente. Durante a noite, Raphtalia e Filo têm uma aventura noturna, competindo pelo Naofumi e acabam se tornando amigas. Dias depois, Naofumi vem trabalhando pesado em um presente para as duas. No dia seguinte, eles enfrentam a pior praga até agora. Em uma certa vila, muitos já morreram por causa dela. Ren, o herói da espada, derrotou um dragão feroz, mas deixou seu corpo para trás. Com o tempo, sua carne apodreceu, liberando veneno no ar que já matou muitos aventureiros que foram até lá também. Por pensar que isso tudo é um jogo, Ren nem pensou nas consequências. Ao chegar perto, ele acorda e o dragão se torna um zumbi. Filo ataca sem medo. O dragão cospe veneno. A Raphtalia respira um pouco desse veneno, já que o escudo não pôde bloquear tudo. Filo avança furiosamente, mas em um momento de distração, o dragão a devora. É possível até ver sangue. Naofumi, ao ver o que aconteceu, lembra de tudo que passou com Filo e viu ela crescer. Ele se enfurece com esse mundo novamente, e ele é perguntado se odeia tudo e se quer poder. Ele diz que sim. Novamente, a série das maldições é ativada e diz algo sobre o escudo da fúria. Ele pensa em seu ódio por Mai, seu ódio pelo que houve com Filo, e seu ódio explode de vez. Naofumi avança com um novo escudo em chamas e queima o dragão. Também fica possuído pelo ódio e pela vingança. Raphtalia o abraça. Ela está sendo queimada pelo escudo. Ao ver o que ele fez, ele tenta curá-la. Tenta desativar o escudo em chamas, mas não o obedece. De repente o dragão morre e Filo sai viva de dentro. O sangue de antes era só ela vomitando frutas vermelhas. E dentro do dragão ela achou um cristal roxo e comeu. As queimaduras da Raphtalia são um tipo de maldição que só pode ser curado com a água sagrada da igreja. No outro dia, eles encontram uma garota de cabelo azul escuro, brincando com Filoliais. O nome da garota é Melty. Ela adora Filoliais. Ela e Filo viram amigas muito fácil e passam o dia brincando. À noite, a garota diz que se perdeu de seus guardas e pede para ficar com eles até chegar na capital. Ao pedido de Filo e Raphtalia, ele aceita e os quatro viajam juntos. Ao chegar à capital, eles se despedem da garota. Depois eles vão até a igreja dos três heróis, uma igreja que venera todos os heróis, menos o do escudo. Lá eles conhecem esse papa muito educado, com cara de feliz. Depois de conseguir a água, eles são abordados por um guarda com cara de inocente, mas saem correndo, porque sim, acabam se separando e depois Motoyasu já chega na bicuda estilo lança, começando um duelo no meio da cidade. Ele tá putaço por causa da Filo. Ele é meio lolicon. Ele vai destruindo a cidade, todo mundo começa a cair na porrada também. O guarda com cara de inocente protege Naofumi e diz que aqui não é lugar de lutar. Chega a Mai e declara que é assim, só que a Melty aparece e revela ser irmã da Mai e tem autoridade mais do que suficiente para impedir seu decreto. A realidade de Motoyasu é quebrada quando Filo revela ser a Filolial e ele acaba levando outra bicuda na virilha para ficar esperto e por chamar ela de obesa. Naofumi adorou. Melty pede para falar com o herói do escudo e se apresenta como a segunda princesa e próxima a subir ao trono, Melty Meroromarki. Ela diz que não sabia que ele era o herói do escudo. Melty ia pedir algo a ele, mas Naofumi interrompe e manda ela sair. Diz que não confia mais nela. Melty então se retira. Em flashback, sabemos que ela está em uma missão dada pela rainha, sua mãe, para repreender o rei
seu pai pelo jeito que tratou o herói do escudo. O guarda, com cara de inocente, tem toda uma equipe. Eles são do vilarejo de Lute que Naofumi salvou e querem se juntar a ele na luta contra as ondas. Ele pede 150 moedas de pratas para isso e eles vão tentar arrumar. Carecão conta sobre o sistema de subir de classe que fica na igreja da Ampulheta do Dragão e Naofumi pergunta a Raftalia qual classe ela escolheria. Ela diz que a que ele decidir está bom, mas ele fala que ela precisa decidir isso sozinha, pois no futuro ele irá retornar para o mundo dele. Na igreja, as freiras estão proibidas de prover melhorias para o grupo dele por ordem do rei, então ele vai procurar um mercador que está fazendo uma grana graças às viagens de Naofumi. Ele não pode prover melhorias, mas ele diz que é só ele ir para outro país, pois lá eles também têm ampulhetas do dragão. Ele indica o país dos mercenários ou o país dos demi-humanos. Ele vende uma nova arma para Philo, garras de Wyver. Eles treinam essa arma em uma missão no esgoto. À noite, a Raftalia pergunta a ele se quando as ondas acabarem, ele realmente vai voltar a seu mundo, e pergunta se ela não poderia ir com ele. Philo distrai eles e Naofumi acaba não respondendo. Todas as noites ele ainda está trabalhando duro no presente para elas. Eles passam por uma cidade devastada, cheia de pessoas pobres, que contam que um aventureiro com um arco causou uma revolução nessas terras. Já em um almoço na capital, Naofumi encontra Ren e Itsuki novamente. Eles começam a encrencar dizendo que ele anda roubando suas recompensas, mas Naofumi acaba com eles, dizendo o problema que eles causaram por onde passaram, bancando os heróis da justiça, tratando este mundo como um jogo, que ele andou consertando tudo. Ren acredita e pede desculpa por suas ações, mas Itsuki não acredita. Os soldados da vila de Lute retornam com o dinheiro, e Naofumi pede que usem esse dinheiro para comprar equipamento para eles. A próxima onda de catástrofe está para começar, e uma mulher com o leque aparece junto, dando um sorriso maligno de anime. Naofumi entrega seu presente para Raftalia e Philo, assim elas ficarão mais fortes, e logo começa essa onda de catástrofe. Eles vão ajudar uma vila, mas lá já tem uma velhota karatê extremamente poderosa. Ela é a mãe do cara que ele ajudou a curar muito tempo atrás. Ren e Motoyasu estão tentando acabar com o Soul Eater, o núcleo da onda, mas eles estão apanhando. Naofumi chega botando moral neles e mostrando quem manda aqui. E com uma estratégia libera a criatura, mas tinha vários, e eles se uniram em uma única criatura poderosa. Os três heróis levam uma surra. Naofumi é o único que aguenta. Ele venceria com sua estratégia, mas demoraria muito. Então ele usa o escudo da Fúria e confia em suas companheiras para pararem ele. Mas o poder do escudo é afetado pelo dragão zumbi, que forma uma armadura de dragão em volta dele, e o ódio do dragão consome a Philo também, que comeu o cristal e tinha dado um pedaço para Naofumi absorver. Raftalia bota moral nos heróis, que estavam mais parados do que espantalho, então os três se unem para enfrentar a criatura. Ele recupera o controle ao pensar em Raftalia e usa uma técnica poderosa chamada Dama de Ferro, destruindo assim a criatura. Mas após um curto momento de paz, outro Soul Eater aparece, que é derrotado no mesmo segundo com facilidade pela mulher dos leques. Ela se apresenta como Glass e só está interessada em Naofumi. Ela diz que é inimiga dos heróis e que a verdadeira batalha dessa onda começa agora. Ela chama os outros heróis de servos do Naofumi. Eles ficam putaços e lutam juntos com todo o poder, mas não adianta. Ela acaba com todos eles em um golpe só. Ela é mais rápida que a Philo e quebra a espada de Raftalia sem piscar os olhos. Ele usa o escudo da ira. Porém, mesmo a Philo com fúria ativada, perde em um golpe. O fogo desse poderoso escudo não a queima. Ela quebra até a defesa do escudo da fúria. Ele usa a Dama de Ferro, seu melhor ataque, mas não tem nenhum efeito. Naofumi só percebe uma estratégia quando ela diz que o limite está chegando. Fugir, até a onda terminar, pois ela supostamente vai sumir junto. Ele sobrevive por pouco, mas assim acontece. Naofumi se pergunta qual é a verdade sobre as ondas e quem é a Glass. O rei chama o herói do escudo. Quer saber como ele ficou tão poderoso. Mas Naofumi manda ele ficar de joelhos e implorar. O rei manda atacar, mas ele diz que pode facilmente matá-los agora. E manda ele ficar fora do caminho dele. O rei ameaça suas companheiras, mas ele diz que se encostar um dedo nelas vai se arrepender de ter nascido. E sai de lá de maneira bem badass. Uma mulher misteriosa fala sobre conspirações para Naofumi e manda ele tomar cuidado de agora em diante, mostrando o símbolo da igreja dos três heróis. Melty pergunta a seu pai por que odeia tanto o herói do escudo. Ele perdeu sua família para um herói do escudo e demi-humanos, por algum motivo. Na sala do trono, Melty botou a Mai em seu lugar, a deixando furiosa. O carecão indicou que eles fossem para o país dos demi-humanos e preparou vários presentes para eles. Um analisador para o escudo do Naofumi, uma espada espiritual para Raftalia e luvas de musculação
armação monstros para Philo. Também deixa qualquer um com a força de 100 homens. No meio da estrada, Melt alcança eles e veio pedir que Naofumi se reconcilie com seu pai e volte para melhorar sua classe no país deles. Mas ele recusa tudo. Naofumi não tá nem aí pra birra dela, mas ele vê os guardas filmando com uma bola de cristal e sente cheiro de armação pra cima deles. Um dos guardas avança com uma espada para golpear Melt. Naofumi a segura e defende, mesmo sabendo que uma nova conspiração está para começar contra eles. O guarda, na cara de pau, acusa ele de estar tomando a princesa como refém e os chama de demônio do escudo. Eles descem o cacete dos guardas, enquanto os outros covardes filmam tudo. Eles editaram a filmagem com magia, bem que podia ser fácil assim editar um vídeo na vida real, né? Espalharam a filmagem para todas as vilas do reino. Eles capturaram um dos guardas para interrogá-lo e só descobriram que ele tinha um rosário da Igreja dos Três Heróis, que é a religião desse país que venera os heróis da espada, da lança e do arco e odeia o do escudo. Melt diz que isso tudo deve ser a armação da sua irmã Mai, querendo matar ela para ser a sucessora do trono. Ela continua a defender seu pai, pedindo para Naofumi conversar com ele, mas ele continua brigado com ela e ignorando suas birras. Ele decide sair do país. Melt ainda quer voltar à capital e falar com o rei. Naofumi diz que ela seria morta, mas promete protegê-la se ela permanecer com eles. Assim eles começam a viajar juntos pelas montanhas, a caminho do país de Siltovelto. Pela noite, Melt pergunta o que houve entre ele e seu pai. Ele explica tudo e ela fica confusa, pois a rainha, sua mãe, é quem manda em tudo. Mandou ele se dar bem com o herói do escudo. Melroromark é uma sociedade matriarcal, ou seja, a rainha tem mais poder que o rei. Na mesma noite, eles são descobertos e os três heróis estão sendo enganados pela Mai também. Melt explica tudo para eles, porém Mai mente dizendo que Naofumi tem um escudo de lavagem cerebral e está controlando a sua mente. Ela também está aliada com a Igreja dos Três Heróis. Ren, o herói da espada, dá a ele a opção de entregar a princesa para evitar conflitos. Ele pensa sobre isso, mas Melt avisa baixinho para Naofumi que será morta se fizer isso, e pede sua ajuda. Ele segura sua mão e recusa a oferta dele, dizendo que jamais confiará a princesa nas mãos dessa mulher e promete protegê-la. Eles vão escapando, mas Motoyasu mete uma corrente mágica nos pés de Philo, os derrubando. A corrente não permite que ela se transforme. Assim Motoyasu pode segurar ela e ativar seu modo Lolicon para sempre. Mai sinaliza para mais reforços. Melt usa sua magia lâmina de água e Mai dispara magia de fogo contra ela. Naofumi a defende. Ren e Itsuki são contra, mas ela diz que como ela atacou primeiro, vai destruí-la, lançando fogo neles sem parar. Naofumi ativa o escudo da fúria e Raftalia pega ela de surpresa com sua espada espiritual, cravando bem no coração. Nem que podia ser uma lâmina de verdade, mas fazer o que, né? Philo usa suas luvas monstras para mandar Motoyasu voando mais alto que a equipe Rocket. O escudo da fúria destrói tudo no caminho. Naofumi confia que Ren vai descobrir a verdade sobre esse incidente e joga para ele um rosário da Igreja dos Três Heróis. Eles escapam. Durante a noite aparece a mulher de capuz e máscara de carnaval. Melt revela que elas são as Sombras, uma equipe de espionagem comandada pela rainha. Naofumi reconhece que ela era a mulher no castelo que mandou ele ficar ligado nas conspirações da Igreja dos Três Heróis. Pede que ele encontre com a rainha diretamente. Melt começa a chamar o herói de escudo de Naofumi e Naofumi começa a chamar a segunda princesa de Melt. Eles finalmente se tornam companheiros de verdade. Enquanto isso, Mai está cada vez mais louco, incendiando florestas, dando risadas malignas de anime e pondo a culpa neles. Eles vão para as terras de um nobre que morreu na primeira onda. Seu nome era Seiyaeto. Raftalia diz que seu vilarejo era parte das terras deste nobre. Melt ouviu que foram atacados por rebeldes, mas Raftalia revela que na verdade foram soldados de Melroromark que atacaram sua vila. Melt pede desculpas e diz que esses soldados serão julgados quando toda essa situação acabar. O nobre que Melt conhecia, Van Reihinoto, estava bem atrás deles ouvindo tudo e parece uma boa pessoa. Na capital, o rei não sabe que mais está por trás de tudo e acredita que o herói do escudo realmente sequestrou a sua filha. À noite, Melt se acha patética por estar fugindo, mas Naofumi diz que logo ela poderá fazer algo a respeito disso. Raftalia começou a ter pesadelos novamente. Ela acorda gritando o nome de Rifana. Logo pela manhã, Van foi preso, acusado por um nobre vizinho de estar protegendo o demônio do escudo. Melt se revela aos guardas. Ao ver que o nobre é Idol Helber, Raftalia fica furiosa. Melt diz que Naofumi não está na mansão protegendo ele, que leva a princesa para sua mansão. Lá eles torturam o Van e Idol revela ser um seguidor da Igreja dos Três Heróis. Naofumi, Raftalia e Philo invadem a mansão, quebrando tudo que tiver no meio. Eles invadem a sala dele, salvam Melt e ele leva uma surra. Raftalia se aproxima dele devagar, sendo chicoteada sem se importar e põe uma espada sobre seu pescoço. Ele implora por sua vida, mas ela diz que quantos demi-humanos imploraram pela vida diante dele e ele não o fez. Ela diz isso enquanto chora. Vemos o passado de Raftalia ao lado de Rifana, sua amiga no seu vilarejo cheio de paz, que pergunta se ela gosta de alguém, mas Raftalia não entende dessas coisas. Rifana diz que um dia quer se casar com o herói lendário do escudo, e a primeira
onda de catástrofe acontece bem nesse momento. Mesmo Idol tendo matado várias crianças demi-humanas sem piedade, sendo o pior tipo de ser humano, Raphtalia diz que se matar ele, ela não será diferente. Ele aproveita e saca uma espada, e eles começam um combate de maneira suja. Ele se aproveita de suas feridas para desarmá-la, mas ela puxa sua espada espiritual e mete bem no coração. De novo, bem que podia ser aço de verdade, mas fazer o quê? Ele acaba caindo sozinho pela janela e morrendo. Eles vão até o porão onde ele torturava demi-humanos. Raphtalia era um deles. No passado de Raphtalia, após sua vila ser destruída e seus pais morrerem na primeira onda, ela cria forças e junto com seus amigos e Rifana, eles dão esperança a todos de um dia reconstruir a vila. Foi quando os soldados de Meroromar que sequestram eles a mando de Idol. Ela vê a cela em que ele a torturava com um chicote. Ela ouviu o grito de Rifana todos os dias, dizendo que um dia o herói do escudo iria salvar elas. Rifana começou a ficar doente. Ela disse que quer ver a bandeira dos demi-humanos de novo. Raphtalia faz uma pequena bandeira para ela. No outro dia ela acorda e Rifana não respondeu. Nesse dia Raphtalia foi vendida para aquele mercador de escravos. Disseram para ela que Rifana já era. Eles encontraram sobreviventes. Entre eles, um era um de seus amigos, o Kill. Ela diz que está com o herói do escudo e finalmente ele veio salvar eles. Kill diz que Rifana teria adorado conhecê-lo. Raphtalia corre na esperança de encontrá-lo. No passado, Rifana, em seus últimos momentos, diz a Raphtalia que queria ter casado com o herói do escudo. Raphtalia entra na sala de Rifana, mas só encontra os seus ossos. Raphtalia diz que se odeia por não poder proteger ninguém. Naofumi diz que se não fosse por ela, ele teria fugido deste mundo sem confiar nas pessoas. Ele só está aqui porque ela confiou nele naquele momento. Raphtalia e Rifana têm uma última conversa em sua mente. Rifana tem inveja por não poder estar no mesmo grupo do herói do escudo. Ela diz que vai estar sempre observando. E que um dia elas vão voltar ao vilarejo com aquela bandeira estendida. Idol sobreviveu e libera uma fera que foi selada pelos heróis do passado e é morto pisado por esta mesma fera. Uma garota na floresta diz para um Filolial que uma nova candidata para ser rainha foi encontrada bem próxima dali e ela precisa falar com ela. Filo batalha contra a fera e Melt percebe que a barriga de Filo e da fera estão com uma luz roxa, provavelmente dos cristais que ela comeu, e a criatura está a seguindo. Eles montam na fila e levam a fera para fora da cidade. Lá começa uma verdadeira batalha. O T-Rex é tão forte que quebra o escudo Airstrike de Naofumi. Filo golpeia na barriga e quase não afeta ele. Melt usa seu jato de água, que só escova os seus dentes. Raphtalia golpeia seu pé, mas o negócio parece que é feito de ferro. Naofumi dá impulso para Filo chutar bem no nariz com seus dois escudos, Second Shield, mas não afeta ele. O bicho dá uma rabada em Naofumi enquanto Raphtalia vai correndo na direção dele, desviando de um tremor que o bicho causou. Naofumi tenta usar o escudo da fúria, mas alguém fala não. Uma neve começa a se formar e aparece... Zabuza Momote, o demônio do gás oculto. Não é ele. Aparece vários Filoliais que cercam o T-Rex. Ele tenta usar de novo, mas alguém manda ele não depender desse poder. Uma Filolial gigante aparece. Ela mete a bicuda no bicho. Ele lança chamas contra ela, que facilmente defende e avança, finalizando no estilo Mortal Kombat. Ela se transforma na garota de antes e se apresenta como rainha de todos os Filoliais do mundo, Victoria. Melt já ajudou uma vez e reconhece seu nome, um Filolial lendário criado por um herói há centenas de anos atrás. Ela diz para Naofumi que seu escudo tem uma aura aterrorizante e poderes amaldiçoados são fortes, mas têm consequências. Ele ignora e absorve os materiais do T-Rex mesmo assim. Pela noite, Victoria diz a Naofumi que a candidata para ser rainha Filolial é a Filo, e diz que Filo cresce tanto porque está sendo também criada por um herói. Naofumi conta tudo para ela, mas ela diz que independente de suas diferenças, os 4 heróis cardinais nunca devem lutar uns contra os outros e sempre precisam trabalhar juntos. Ela revela que existem ondas de catástrofes no mundo inteiro, e os heróis deveriam ser invocados em países diferentes cada um. Na capital, Ren e Itsuki investigam uma biblioteca secreta na Igreja dos 3 Heróis, e Mai observa tudo. Victoria diz que se os 4 heróis continuarem lutando entre si e não puderem lutar juntos, pelo bem do mundo, ela deve matar os 4 heróis. Durante o café da manhã, Victoria prende Melt em uma prisão de vento, e Victoria pede que ele prometa se dar bem com os outros 3 heróis. Ele diz que não fará isso. Ela fala que fez uma promessa ao herói que a criou, e se ele não pode fazer isso, novos heróis precisam ser invocados, e para isso os 4 atuais precisam morrer. Ele tenta usar o escudo da fúria, mas ela bloqueia. Ela diz que então quer que ele prove que seu grupo é forte o suficiente para lutar contra as ondas sozinhos. Pede para lutar com Filo, e se ela vencer, ela solta a Melt e desiste da ideia de matar os heróis. Por enquanto, ela põe suas luvas monstro Beer e começa o X1 de garotas passarinho.
Ela vai de chutão, estilo Maitogai, mas é muito lenta. Vitória pega pelas asas e joga pra cima, teleporta atrás dela e mete o tapão nas costas, quase no nível Saitama, matando insetos. Philo usa magia de vento, mas ela usa um counter bem hack e avança pela poeira com uma palmada estilo Neji Hyuga. Philo fica com a roupa mais rasgada do que o Goku das antigas. Naofumi tenta trapacear soltando Melt no estilo malandrão, mas leva um raio laser que quebra sua defesa fácil e ainda cospe sangue para ficar esperto. Vitória prepara seu estilo Genkidama Goku. Naofumi diz que ela vai conseguir, e Vitória se lembra do herói do escudo, aquele que a criou, falando a mesma coisa centenas de anos no passado. Philo usa uma super garra Pokémon e quebra a defesa de Vitória, fazendo um arranhão nela. Ela chega no limite e Vitória diz que já basta. Philo venceu e ela libera Melt. No final era só um teste, mas ela disse que todo mundo ia morrer se ela perdesse. Ela entrega uma coroa de princesa da Disney para Philo e a nomeia sua sucessora como próxima rainha Filolial. A coroa vira um cabelinho e se ela tentar arrancar, nasce outro na mesma hora. Isso aumenta muito o nível e os status de Philo. Ela cura suas feridas e deixa seu escudo drenar um pouco de seus cabelos, o que libera os escudos da série Filolial. Vitória pergunta se ele tentou ser amigável com os heróis e limpar seu nome. Ele diz que desistiu, pois achou que ninguém acreditaria, mas promete que vai tentar. Ela diz que não sabe em quantas ondas isso acontecerá, mas em algum momento o mundo pedirá sacrifícios de toda a vida existente, e os heróis terão que escolher se vão lutar por esse mundo ou pelas pessoas. Se ele escolher o mundo, haverá muitas mortes, mas sua missão será mais facilmente cumprida. Se ele escolher as pessoas, o caminho será cheio de espinhos. Põe uma mágica no seu escudo que vai atrasar o dano causado pelo escudo da fúria, mas não pode parar o dano completamente, e é melhor evitar o uso, que as próximas batalhas serão difíceis como ele nem imagina. Ele diz que ela é gentil, e ela se lembra de novo do herói do escudo que a criou, dizendo a mesma coisa, e deita em seu colo. Enquanto isso, Ren e Itsuki chegam a um certo local, só que era só uma armadilha e uma poderosa magia quase em nível nuclear cai sobre eles. Um papa se prepara enquanto seus fiéis dizem que a hora chegou, e dá um sorriso maligno de anime. Naofumi tenta conversar com Motoyasu, mas ele está mais furioso do que antes e começa a enfrentá-lo até a morte, e diz que ele vai pagar por ter matado Ren e Itsuki. Continuam tentando conversar, mas Mai atrapalha. Eles desconfiam que foi ela que matou os dois. Ela forma uma barreira e eles começam uma luta até a morte. Mai cai dentro e enfrenta Melt com sua magia de fogo versus magia de água dela. Philo enfrenta Motoyasu, já que seus níveis são iguais agora, e Naofumi fica em sua defesa. Ele usa uma super lança de fogo e vento e o campo de batalha vira uma bagunça só de magias, sendo usadas como cacetes elementais. Motoyasu leva outro chutão de Philo bem na virilha. Isso aí nunca vai ficar esperto mesmo. Melt e Philo usam um ataque de vento e água combinado também no estilo tufão. Naofumi bota moral e mostra que é ele que manda. Enquanto eles brincavam de ser herói estilo Ben 10, só que pior, ele treinava com suas companheiras fiéis, superando cada desafio, se tornando mais fortes, mesmo sem melhorar suas classes. Por isso eles perderam. Eles percebem que os cavaleiros sumiram durante a luta. Tudo está muito quieto e uma armadilha está vindo do céu. Philo põe todos até a Mai na área do escudo de Naofumi. Ele usa o escudo da fúria, escudo prisão, seu escudo Airstrike e Second Shield, tudo ao mesmo tempo, para parar a super magia suprema nuclear vinda do céu, conseguindo por um triz. Mai reconhece a magia. É o Papa com cara de feliz. Aparece batendo palmas estilo vilão de anime, revelando que o nome da magia é julgamento. Ele veio puni-los em nome de Deus. Ele traiu sua aliança com Mai e pirou de vez. Mas tudo em nome de Deus, segundo ele. Eles também já estão prontos para tirar a família real do poder e governar esse país. Revela que o julgamento divino já caiu sobre Ren e Itsuki, pois estavam investigando o que não deviam. Motoyasu finalmente entende que não foi Naofumi o culpado. Ele dá uma risada maligna de anime e uma bem dada. Ele pega uma espadona, dispara um super raio laser mostrão e transforma a espada em uma lança. Melt confirma que aquela é uma réplica das armas cardeais, e que no passado tentaram replicar essas armas, e criaram essa que pode se transformar em todas as outras. A arma foi possivelmente mantida em segredo pela igreja, e só não a usam no lugar dos heróis, pois ela consome a mana completa dos magos ao redor. Motoyasu tenta acertá-lo, mas ele forma uma barreira mágica em sua volta. Motoyasu decide lutar junto de Naofumi, assim como Mai, mas eles não estão muito afim disso não. Lança seu melhor ataque, mas não faz nenhum arranhão. E o Papa ataca fogo em geral. Itsuki e Ren aparecem vivos e dão um ataque surpresa. O local que essa possível arma estava escondida, mas a igreja os atraiu para um templo falso e tentou matar ele, que foram salvos por um triz graças às sombras da rainha.
Descobriram que foi a Igreja dos Três Heróis que roubou a recompensa deles, e dizem que Naofumi foi incriminado, e partem para cima dele. Dizem também que a rainha logo chegará, e se preparam para que os 4 heróis cardeais finalmente lutem juntos. Só que não, Naofumi não tá nem aí e começa uma estratégia com suas companheiras. Melhor que se juntar com um bando de macho, né? Tá certíssimo. Naofumi botou moral nos 3 de novo, dizendo que eles caíram em todos os esquemas e tudo que fizeram de errado, dando mais poder para a igreja e fazendo a situação chegar nesse nível. Ainda achamos cara de lixo, mas ele disse que vai trabalhar junto com eles, para saírem vivos dessa situação e por causa da promessa que ele fez a Vitória. Assim, os 4 heróis e todos seus companheiros vão lutar juntos, até a Mai. Enfim, em uma batalha final contra o Papa e a Igreja dos Três Heróis. Mas o Papa usa uma magia de defesa multiclasse de alto nível, a Catedral, e diz que esse é o destino final desses heróis. A rainha está vestindo sua armadura B10 e se prepara para ir pessoalmente derrubar este traidor. O Papa Biscuit e Balmus e seus seguidores da Igreja dos Três Heróis pede que os heróis e Melt aguentem mais um pouco. Ren, Itsuki, Philo e Raftalia juntam forças para atacá-lo, mas seus seguidores usam magia de cura do lado de fora. Philo joga Motoyasu para cima e Naofumi manda ele atacar seu escudo no ar, lançando fogo amaldiçoado contra ele, mas maldições são inúteis dentro desta catedral. Ele pede ainda mais dos seus seguidores, pondo suas vidas em risco, dizendo que é uma honra para os seguidores da Igreja dos Três Heróis morrerem nessa batalha entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. Ele se prepara para lançar a magia julgamento novamente. Naofumi só fica com uma opção, usar o escudo da fúria. Ele é tomado pelo ódio novamente, mas ouvindo a voz de suas 3 companheiras e tudo que passou ao lado de Raftalia, Philo e agora ao lado de Melt, ele recobra a consciência e as 3 estavam segurando ele, mesmo sendo queimadas pelo fogo amaldiçoado. Ele pede também, por favor, a ajuda dos 3 heróis para o ataque mais forte da espada. Todos combinam suas forças e atacam juntos. Itsuki dispara suas 2 melhores flechas. Melt ajuda com sua magia de água contra a barreira. Philo ataca com velocidade. Ren e Raftalia atacam juntos. Mai dobra o poder de Motoyasu e ele acerta o Papa bem no coração. Logo ele usa uma Fênix de fogo, mas Philo e Naofumi combinam com outro ataque de fogo e absorvem a Fênix dele, golpeando ele com um ataque de fogo supremo. Mesmo depois de tudo, ele sobrevive e copia o counter avançado da lança de Motoyasu, revidando os ataques dos 3 heróis. Logo transforma sua arma no arco de Itsuki e cria uma ilusão estilo espelhos de cristais de gelo do Haku, só que com risadas malignas de anime também. A rainha chega e usa uma prisão de gelo apelona para paralisá-lo. Usando sua nova técnica, Naofumi prepara para finalizá-lo com um sacrifício sangrento. Sua arma é quebrada e ele é devorado por uma mandíbula de dragão metálico acorrentada que leva os seus restos para o poço de sangue de onde saiu. Eles venceram, mas Naofumi perdeu muito sangue e o preço foi quase a sua vida. A rainha fala que não deixará que o herói do escudo morra aqui. Ele finalmente conhece a rainha do reino de Meroromark, Mirelia Ke Meroromark. Naofumi sonha com suas 3 companheiras e juntos eles estão em uma vila com uma certa bandeira. Ao acordar, as 3 estavam em sua frente esperando. A rainha resolve contar tudo para ele. Ela disse que estava participando de uma reunião internacional para combater as ondas e já havia decidido que cada país invocaria um herói e lutariam juntos contra as ondas, mas naquele momento o rei já tinha trazido os 4 de uma vez nessa nação e que o rei já odiava o herói do escudo anterior bem antes de tudo isso. Diz que na nação de Siltovelto, o herói do escudo é idolatrado. Ele pensa em ir para lá. Avisa que o nome de Naofumi será limpo diante de todo o povo no dia seguinte e conta algo para Naofumi. À noite ele sonha com a execução de Mai e do rei. A rainha pega algo em sua gaveta nessa mesma noite. Na manhã seguinte, sem piedade, a rainha coloca os 2 sobre julgamento e até coloca uma marca do escravo em Mai, sua própria filha, dizendo que é o único jeito, pois ela é uma mentirosa patológica. Assim, cada vez que ela mentir, ela levará um choque. Os choques são mais e mais violentos a cada acusação e tudo é revelado. Sua conspiração com a igreja, queimar as florestas, fingir o sequestro de sua irmã, tentar matá-la. E o principal, sua falsa acusação de abuso contra Naofumi. Motoyasu até faz dela sua escrava para tentar bancar o advogado e pergunta tudo pessoalmente e se assusta com o quão mentirosa ela é. E todo o reino estava assistindo. O rei se recusa a aceitar o herói do escudo e se arrepender de seus erros, também desperdiçando sua última chance. E assim, a rainha retira seus títulos e determina a sentença, sentenciando os 2 à morte. A execução vai acontecer imediatamente. Naofumi e todos estão assistindo, enquanto colocam os 2 sobre a guilhotina. Ela implora para Motoyasu, mas até ele desistiu dela. Como uma última esperança, ela implora por sua vida, chamando o nome de Naofumi. A rainha está pronta para dar a ordem, pega algo escondido em suas costas, mas Naofumi manda parar, dizendo que a pena de morte é pouco para eles.
pois é instantânea e eles merecem sofrer mais. E sugere que a partir de hoje o nome do rei seja Lixo e o nome de mais seja Piscate. Terão que viver com esses nomes o resto da vida. E se não gostarem, podem morrer à vontade. A rainha aceita e determina que a Igreja dos Três Heróis será abolida e a partir de hoje a nova religião da nação será a dos Quatro Heróis, adorando eles igualmente. Naofumi se prepara para partir sem se despedir de Melt. Depois disso, a rainha desaba sobre o chão e deixa cair a adaga que estava escondendo. Diz para Melt que se Naofumi não tivesse parado a execução, ela ofereceria sua própria vida para que poupassem a de seu marido e de sua filha. Diz que Naofumi deve ter percebido isso. Na saída, todos os guardas honestos e pessoas da nação, a velhota karatê, o carecão, guarda com cara de bonzinho, esperavam para se despedirem dele. O chamam de Salvador, o herói do escudo, e levantam suas espadas em honra ao seu herói. Melt chora e grita para agradecer Naofumi por ter trazido ela de volta e salvado sua irmã e seu pai. Ele diz é claro e manda um charmoso até mais. Ele conta que quando passou por esses portões a primeira vez, tinha perdido sua confiança, seu dinheiro, respeito e sua dignidade de herói. Tudo porque havia se tornado o herói do escudo. Ele não acha que recuperou tudo e nem quer saber disso, pois ao se tornar o herói do escudo, ele ganhou coisas mais importantes. Onde quer que aconteça as ondas de catástrofe, ele vai estar lá com suas companheiras. Esse é o dever dos heróis, o dever do herói do escudo. Uma ampulheta do dragão é mostrada em algum lugar debaixo da água. E mano, tanta coisa aconteceu no recap de hoje. E teve até cara de felizes para sempre esse final de vídeo. Teve ou não teve? Só que se liga, meu amigo, esse não foi nem o final da primeira temporada. Ou seja, tem muita história para contar ainda desse anime. Se você quer a parte 3, já sabe. Meta de 50 likes para eu saber que você curtiu, fechou? Conto com o teu like e a tua inscrição para fortalecer o canal e eu poder trazer conteúdo com ainda mais qualidade para vocês. O JG ficando por aqui, bom anime para vocês.